Olá, alunos e amigos, bem-vindos a mais uma videoaula do curso técnico em radiologia. Aqui é o professor Herbert e dando continuidade ao estudo da matéria Exame Contrastado 2, ainda falando aí sobre urografia excretora. Nós vamos partir agora para a realização do exame em si. Já falamos um pouco aí a respeito das primeiras partes do exame, falamos aí sobre a incidência de abdômen simples, o motivo por que fazemos o abdômen simples sem o contraste, falamos um pouco aí sobre a compressão, que nós fazemos também antes da injeção de contraste, e agora já vamos partir para o momento em que vamos realizar os exames com contraste. Nisso, o paciente ele já está na mesa em decúbito dorsal, já fizemos toda a anamnese do paciente, fizemos a compressão, colocamos ali o coxinho na altura ali da bexiga, antes do ureter, né, para a gente prender ali o contraste, para ele não descer, ok? Só voltando aqui um pouquinho, vou voltar aqui só naquela parte lá do compressão, para quem não pegou aí na última aula, não entendeu, nós fazemos uma breve revisão. Né? Aqui está o videozinho que eu passei para vocês lá, né? A mesa com o material que faz a compressão, esse aqui é uma outra compressão sem a mesa específica, e a realização dessa compressão é para justamente, quando injetar o contraste, esse contraste não descer rapidamente para a bexiga e nós não conseguirmos visualizar alguma patologia que o paciente tem ali na pelve renal ou nos rins, né? Que a gente deseja o quê? Que os rins estejam cheios do contraste e os ureteres também. Então, se você injetar o contraste, logo ele vai passar na corrente sanguínea e vai ir para a bexiga. Então, não vamos ter esses momentos. Então, vamos lá. Começando as incidências com contraste. Após a compressão, a gente vai injetar o contraste. Foi uma pergunta até de prova aí, alguns erraram, né? E aí, depois que você fez esse contraste, você viu ali que está bem comprimido ali a região do paciente. Você vai, então, injetar o contraste e 5 minutos após a injeção de contraste, você já vai fazer a primeira incidência radiográfica. É bom já estar com o cassete ou o chassi, né, com filme, na região por baixo da mesa, na gaveta, ok? Para quando o paciente já ter recebido esse contraste, já está tudo no local certinho. Obviamente, você já deve ter colocado a posição da mesa corretamente quando você fez o primeiro radiografia de abdômen simples, para saber se o abdômen do paciente está limpo, se não tem nenhum cálculo, se não tem nada que impeça a realização do exame. Então, já está tudo certinho, a gaveta está no posicionamento correto, por isso que é bom não mexer com o paciente. Você fez o exame lá de abdômen simples, deixa o paciente quietinho no mesmo lugar, coloca o compressor sem mexer com o paciente, coloca o coxinho, comprime com a catraca, para então você liberar a enfermagem para fazer a injeção de contraste. Fez a injeção de contraste, 5 minutos após, você já tira a primeira radiografia. Vocês percebam aqui que nessa radiografia, essa região mais clara que onde eu estou passando o cursor, isso é o contraste. O contraste ele vai dar essa zona mais branca. Por quê? Porque ele vai absorver mais os raios-x. Então, se ele vai absorver mais os raios-x não vai chegar até o filme, ok? Ou até o receptor de imagem, então não vai escurecer o filme. Lembra aí que nós falamos aí, onde recebe mais radiação, mais escuro fica. E como o parênquima renal ele é muito parecido com outras estruturas do abdômen, a gente não consegue visualizar muito bem os rins no abdômen simples comum, sem contraste. Então, quando você injeta, vocês já percebam aqui, ó, onde que está cheio do contraste aqui, já é a pelve renal. Conseguimos visualizar bem aqui o contorno dos rins, rim direito, rim esquerdo, e aqui a pelve renal. Percebam também que os ureteres ainda não estão cheios de contraste, justamente porque aqui você colocou um pouco acima da bexiga a compressão. Vocês podem até perceber aqui uma certa
sombra mais branca aqui no exame deste paciente, que bem no meio aqui, na altura aqui da crista ilíaca. Um pouco acima, né, da crista ilíaca e um pouco abaixo. Ou seja, esse coxinho que colocou aqui para ajudar a comprimir, né, ele está bem aqui centralizado, impedindo com que o contraste desça rapidamente pelos ureteres, ok? Fez a primeira imagem aí com 5 minutos, espera mais 5 minutos, faz outra imagem, 10 minutos. Aqui você já pode perceber que já está mais cheio de contraste ainda, tornando a repetir. Consegue visualizar com esse tempo porque está feita a compressão. Se não houvesse essa compressão, o contraste desceria rapidamente pelos ureteres, nós não conseguiríamos ter tempo de visualização dessa anatomia. Então, o segundo, agora com 10 minutos. Mais 5 minutos, vamos realizar mais outra incidência. Aqui mais cheio ainda está a pelve, conseguimos visualizar bem agora os rins, tá vendo? Aqui o rim esquerdo mesmo, bem visualizado, o rim direito. E percebo até que a pelve renal fica parecendo aquela patologia lá de pedra nos rins, né? O coraliforme, que fica aparecendo, a pedra fica aparecendo um coral. Só que aqui não é uma pedra, né? Não é um cálculo renal. Isso aqui é porque a pelve renal está cheia de contraste iodado. E aí o contraste iodado, ele absorve a radiação, tornando, então, aquela região ali mais radiodensa. Espera mais 5 minutos. Novamente, aí mais uma realização aí, agora já da quarta incidência com contraste. Lembrando que já fizemos uma outra incidência anterior, antes da compressão, que foi a de abdômen simples, sem contraste. Agora, com contraste, nós vamos fazer de 5 em 5 minutos. Isso aí vai agora de protocolo de clínica para clínica, ok, meninos? Meninos e meninas. Há alguns protocolos de algumas clínicas sugerem só até 15 minutos, outras com 20 minutos, ok? Isso aí vai ser informado para você no local que você for trabalhar. Nesse caso aqui, esse paciente ele fez uma com 20 minutos também. Agora tem outras realização de incidências que nós vamos falar, que vai precisar de muita atenção do técnico e muita agilidade. Por quê? Até agora, o que nós explicamos? Que com a compressão, o contraste ele vai passar mais devagar pelos ureteres. Ele vai ficar mais demorado nos rins, justamente para conseguir preencher completamente a pelve renal e ali o cálice renal, os rins, ok? E também começar a ver o ureter. Só que agora nós precisamos ser ágeis, porque nós vamos tirar várias incidências sem a compressão. Nós vamos retirar a compressão do paciente, mas você tem que estar ligado agora em todo o movimento que você vai fazer com o paciente e fazer também com o chassi e também lá no painel de controle, ok? Então, vamos ter que ficar muito atento, muito concentrado e ser muito ágil para fazer. Primeiro passo, nessas próximas incidências radiológicas, o correto seria você já deixar o filme lá antes de você tirar a compressão. Passou os 20 minutos, você fez a incidência lá com 20 minutos com contraste, pega agora um filme virgem, um cassete virgem, coloca lá na mesa, na gaveta da mesa, no local certinho onde que já estava feitas as outras incidências, e então já deixa preparado lá o painel também com as mesmas dosagens, que você já fez anteriormente as outras incidências, e então você vai fazer o quê? Você vai folgar a compressão e retirar o coxinho, ok? Naquela mesma catraca que eu apresentei para vocês lá na aula anterior, quando vocês viram lá apertando o abdômen do paciente, aquela catraca também tem um dispositivo que você destrava ela e ela solta de uma vez a compressão do paciente. É bom tirar o coxinho porque não fica essa marca aqui agora em cima, na região justamente dos ureteres, né? Aquela só faixa não tem problema, né? Aquela faixa de lona ali não vai dar tanta diferença, não. O coxinho também, por ele ser radiolúcido, radiotransparente, ele não vai apresentar também muito, não. Só no caso, igual eu mostrei para vocês aqui, que as bordas apareceram, mas tirando ele,
fica um exame de melhor qualidade. Então, você vai descomprimir o paciente. Descomprimir o paciente, você vai fazer uma incidência agora de abdômen simples, com o paciente ainda em decúbito dorsal, tá? Isso aí vai ser para quê? Para verificar o fluxo do contraste nos ureteres em direção à bexiga. Normalmente aparecem os dois ureteres. Quando aparece um com menos que o outro, é porque já está indicando ali algum tipo de patologia que está impedindo de algum dos ureteres ter esse fluxo legal aí do contraste, né? Que se não tivesse o contraste ali, seria a urina simples. Então, aqui está esse exame aí que você já fez agora em descompressão. Bom, gente, quando nós estamos trabalhando lá com o sistema de radiação, de sala de raio-x convencional, nós temos que ter mais agilidade ainda. Por quê? Você vai ter que utilizar chassis com filmes. Então, obviamente, você vai deixar chassis separados, né? 35 por 43 com filme virgem, para você fazer essas incidências. Porque não vai dar tempo de você ir lá na sala escura, revelar e voltar. Ok? Então, o que acontece? Você vai fazer, quando é numa radiologia convencional, deixa separado já os filmes todinhos prontos para você fazer essa incidência, porque tem que ser uma atrás da outra agora, tá? Fez em decúbito dorsal, vira o paciente barriga para baixo. Vai fazer agora descomprimido com um decúbito ventral, tá? E depois você ainda vai ter que fazer um outro em ortostático. Isso em sequência, tá? Vai ter que ser bem ágil para você não perder o contraste. Senão o contraste desce todo para a bexiga e você então não consegue fazer incidência. Então vamos lá. Aí esse mesmo paciente, já fiz lá em decúbito dorsal, nós vamos fazer agora em decúbito ventral. E aí essa imagem aí agora do paciente em decúbito ventral. Percebam que ele ainda está na mesa e já conseguimos visualizar aqui, ó, na bexiga, o contraste está começando a entrar na bexiga. Tá vendo como é que é tão rápido? Aqui também mostra a necessidade de ter a compressão, tá? Fez a decúbito ventral, corre com o paciente, levanta ele. Outra coisa, já é bom deixar, antes mesmo quando você colocou o paciente na mesa, você medir a altura do paciente lá no book mural, para você colocar o book mural na altura certinha, quando você for fazer essa descompressão com ele em ortostático. Porque, digamos que você colocou o book um pouco mais alto, um pouco mais baixo, quando você for verificar a imagem e ver que errou, o contraste está descendo. Então, você está perdendo tempo. Então, se você, antes de fazer o exame lá do decúbito abdômen simples, você já verificou lá no book mural a altura correta, né? Que você vai olhar lá, igual faz um abdômen em decúbito dorsal, que você olha ali a crista ilíaca e ali é o raio central. Você deixou lá marcado direitinho a altura, isso aí você já está ganhando tempo. Então, fez aí a descompressão, decúbito dorsal, depois decúbito ventral, levanta o paciente e em ortostático, ok? Aqui vocês percebam já na terceira imagem que ó como já está perdendo o contraste, como é que ele já está bem fininho. Olha a diferença do primeiro que você fez lá em decúbito, olha como está cheio, bem cheio aqui os ureteres. E aqui ele já em ortostático seria terceiro, olha como é que já tem falhas aqui, porque o contraste já está passando, descendo em sentido à bexiga, ok? Ok. Você fez essas três incidências aí descomprimindo, que são as mais rápidas, agora você pode descansar e ficar mais tranquilo, ok? Porque você vai ter que esperar agora o paciente encher a bexiga para você, então, fazer uma outra incidência com ele agora, com a bexiga cheia. Gente, esse tempo aí varia de paciente para paciente. Não tem um tempo correto, ok? Você libera o paciente, ele pode sair da sala, ele pode andar, ele pode sentar, fazer o que ele quiser. Deixa ele à vontade, enquanto isso, o organismo dele está filtrando ali o contraste, indo para a bexiga. Quando você vai realizar esse exame? Você vai perguntar ao paciente quando ele estiver com bastante vontade de urinar, para ele te procurar. Mas para ele não ir no banheiro não, tá? Explica bem isso para o paciente, para ele entender bem isso aí. Porque senão ele pode entender que quando ele estiver com a bexiga cheia, para ele ir para o banheiro e você não consegue fazer a bexiga cheia.
Aí, quando ele estiver com bastante vontade de urinar, você volta com ele e faz mais outra incidência agora com a bexiga cheia, ok? Percebam aí, a bexiga está bem cheia, já não tem mais resquício nenhum do contraste, nem nos rins e nem nos ureteres, ou seja, o organismo dele já filtrou todo o contraste que a enfermagem aplicou nele, ok? Confirmando que a bexiga do paciente está cheia, aí nós vamos fazer uma outra. Você vai liberar o paciente, vai mandar ele ir para o banheiro, urinar, e então nós vamos fazer uma outra incidência que chama pós-miccional, ok? Que é esta aqui. Você já fez, percebeu que a bexiga está cheia, né? Aí você vai fazer a pós-miccional. Detalhe, como eu falei, esse tempo para a bexiga cheia varia de paciente para paciente. Então, às vezes, você fala com o paciente, ó, já está com vontade de urinar? Já está com bastante vontade? Ele fala, tô. Mas, na verdade, ele nem está, ele está com vontade de ir embora, acabar o exame mesmo, ir embora para casa. E aí, o que acontece? Ainda tem resquícios de, de contraste ali nos ureteres. Então, às vezes, é necessário você realizar uma segunda vez, tá? A não ser que realmente tenha uma patologia, você entendeu aí, ó, deu 30 minutos, o paciente, você fez lá outra incidência de bexiga cheia, passou mais uns 10 minutos, você fez outra, e ainda está tendo resquício ali, aí você manda aquela imagem, tá? Mesmo que ela tenha os restos ainda de contraste no ureter, para quê? Para que o médico radiologista, ele entenda que aquilo ali foi descomprimido, tá? E que está tendo realmente ali uma dificuldade de passagem da urina ali naquele ureter. Aí você vai fazer o quê? Você vai escrever lá no exame do paciente, naquela imagem, que aquela imagem foi feita com a quantidade de minuto que você fez depois que descomprimiu, que não é a de descompressão de decúbito dorsal ventral, não é essa, que é para realização da bexiga cheia, e aí o médico vai ver que ali ainda tem algum resquício ainda de contraste na urina, na bexiga, ou nos ureteres. E então ele vai saber que realmente pode estar ocorrendo uma patologia, tá? Então você confirmou que ele está com a bexiga cheia e mandou para o banheiro, fez, e ali não apareceu mais resquício nenhum, como aqui nesse caso, tá? Não tem mais resquício nenhum. Você vai escrever aqui pós-miccional, para o médico saber que ele já mijou. Lá no exame que ainda ficou resquício, você também escreve pós-miccional, tá? Para ele saber que a bexiga já tinha esvaziado, mas ainda ficou resto de contraste nos ureteres. Pós-miccional, a bexiga está vazia, não tem nada no abdômen ainda de resto de contraste com o paciente, então você vai estar liberando o paciente, tá? Bom, finalizando o exame. Realizou todas as incidências? Aí você coloca ainda o paciente em repouso. Não acabou, tá? Você não vai liberar o paciente, não. Você ainda tem que esperar um pouco, tá? Para você verificar se não vai ter nenhuma intercorrência. Porque acontece de já ter algum efeito colateral com esse paciente, mesmo que terminando o exame. Então, se ele está ali ainda no ambiente da clínica ou do hospital, tem toda uma equipe ali para dar apoio. Tá? Tem um médico, tem enfermagem, tem todo mundo ali para dar um apoio, tem medicação. Então, você espera aí pelo menos uns 30 minutos. Aí você verificou que com 30 minutos não teve nenhuma reação ao meio de contraste, né? Aí tudo bem, pode liberar o paciente e envia as imagens para o médico radiologista laudar, tá? Uma observação que eu coloquei aqui, não esquecer de fazer todas as anotações no exame, o tipo e o horário. Isso é muito importante para o médico laudar. Ele não vai saber qual o momento que você fez aquela radiação, aquela incidência, não vai saber se foi antes da compressão, depois da compressão, se você não colocar lá, se você não colocar a bexiga cheia, pode ser que foi um problema, por exemplo, urinário, o paciente não está conseguindo urinar, né? É lá na uretra, a urina não está saindo, e ele entende lá que a bexiga está cheia, que você fez um exame de bexiga cheia, foi um pós-miccional. Então, você tem que colocar todo momento que você realizou o exame, você não esquecer de fazer as anotações naquela incidência, tá bom? Bom, então é isso aí, galera.
chegamos aí ao final aí desse conteúdo, né? Que é a urografia escritora. E agora vocês já estão aptos, né? Para quando chegar no estágio aí e te oferecer uma oportunidade de você realizar esse exame, você já saber qual é o procedimento que você deve tomar, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço do professor Herbert e até a próxima.